Bíblia toda, 11ª semana. Estamos aqui na parte final da semana, entendendo o que vai acontecer de 1 Reis 10 até 1 Reis 17. 7 capítulos aqui para que você contextualize o final da gloriosa fase de Israel com Salomão e o começo da crise dos reinos do norte contra os reinos do sul. Salomão, 1 Reis 10, está no auge do seu poder. E aqui vem a visita da rainha de Sabá. A rainha de Sabá, essa terra é a terra onde hoje é, no norte da África, a Etiópia. Então, esse é um povo que tem uma conexão com Israel que vem até hoje. Os etíopes são também judeus em muita parte da população. E os judeus retiraram da Etiópia, inclusive, quando houve... Etiópia foi o único país da África, que nunca foi colonizado. Sempre foi um país que nunca foi subjugado por ninguém. É um império. E o imperador etíope, que era o Haile Selassie, era o último imperador, teve uma guerra depois e começou uma disputa do país tornar-se muçulmano. Ainda tem hoje essa questão, mas o presidente da Etiópia é um pastor, inclusive nos dias de hoje, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, inclusive, para sua ação de paz na Eritreia, Somália, aquele é o chifre da África, uma região complicada. A rainha de Sabá, ela inaugura essa relação forte de Israel com Etiópia. A fama de Salomão chegou lá, ela veio com um grande exército, camelos carregados de especiaria, ouro, pedras preciosas, e veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. Salomão declarou suas palavras, e nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, a comida da sua mesa, o assentar de seus servos, o estar de seus criados, as vestes deles, os copeiros, a subida e a descia, com cada qual subia a casa do Senhor, perdeu o espírito, ela ficou sem ação. A verdade é assim, ela ficou apaixonada. E disse ao rei, foi verdade a palavra que eu vi na minha terra, das coisas da tua sabedoria. E eu não criei naquelas palavras, até que vim e os meus olhos viram, e eis que não me disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que eu vi. Então abençoou tudo, bendisse a Deus e deu ao rei 120 talentos de ouro, especiarias, que era muito caro, né? Comida, condimento, pedras preciosas, e nunca veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E também o famoso ouro que trazia de Ofir, as minas do rei Salomão. Sabe que o rei Salomão, na história da economia, é considerado um dos eventos de queda do preço do ouro, porque ele, com as suas minas que ele descobriu, que hoje ninguém sabe onde fica, ele tinha tanto ouro em Israel, os utensílios, as portas, os quartos, a cama, garfo, faca, tudo era de ouro. Tinha tanto ouro que banalizou, o preço do metal caiu pela abundância de produção de ouro no tempo de Salomão. Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu o seu desejo e a generosidade do rei, e ela voltou para sua terra e ele aos seus servos. Ele fala aqui das riquezas, descreve todas essas riquezas. Eu só queria... E aí termina o capítulo 10. No capítulo 11, ele fala da idolatria. Salomão amou muitas mulheres estranhas. E isso além da filha do faraó. Você vê que ele já cita aqui. Isso além da filha do faraó. Então aquele primeiro casamento já gerou um caminho em que ele amou Moabitas, Amonitas, Neemitas, Sidônias e Etéias. As nações que Deus tinha dito, não entrareis a elas e elas não entrarão a vós. Por quê? Porque vão perverter o coração para os seus deuses. Salomão tinha 700 mulheres princesas, 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. É óbvio que eu não estou aqui falando que as mulheres têm um problema, mas você imagina, ele tinha um problema. 1000 mulheres, meu Deus do céu. E o sinal disso é que ele foi satisfazer o desejo das mulheres. Elas eram de outros povos, elas tinham outros deuses. Então ele foi deixando com que elas pudessem em Israel cultuar os seus deuses. E depois ele foi entrando no culto dos deuses dela. Então aí você vê um processo em que você permite e depois você participa. No tempo da sua velhice,
suas mulheres e perverteram o coração. Então ele fala que ele seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, de Milcom, a abominação dos Amonitas, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, edificou um alto a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque. Isso é complicado. Moloque, que era o deus que sacrificava crianças, a abominação dos filhos de Amon. Então as suas mulheres estrangeiras fizeram que ele queimasse sacrifício e incenso aos seus deuses. Deus se indignou contra isso, levantou contra ele resistências, então adversários, e aqui nesse capítulo ele fala do Hadad Edomita e do Hadad que fugiu para o Egito, quando Salomão estava no anterior tinha sido perseguido, e quando ele soube que Davi morreu, ele voltou para fazer guerra para Salomão. O faraó falou, fica aqui, não tem tudo aqui. Ele falou, não, eu quero ir lá porque eu quero é atazanar a vida do Salomão. Outro também que se levantou foi o Jeroboão, que recebeu uma palavra do profeta dizendo que ele ia ser o próximo depois dos filhos depois da morte de Salomão. Isso aconteceu, né? O Salomão morre e o seu filho Roboão se levanta no seu lugar, que é o capítulo 12. Roboão se levanta e ele ouve um conselho dos velhos. Falou, olha, o Salomão cobrou muito imposto, o Salomão forçou muito a mão do povo, a turma está cansada, você vai lá e diz que você vai melhorar a situação das pessoas. E ele foi ouvir os jovens amigos dele que falaram, não, você tem que mostrar força, você não pode ser fraco agora, senão você depois não controla mais. O Roboão resolveu ouvir o conselho dos jovens e ele tem essa clássica frase dizendo que se vocês acham que está difícil com meu pai, bom, o meu dedo mindinho é mais grosso do que os lombos do meu pai. Quando o povo ouviu isso, teve uma rebelião civil e eles falaram, bom, no more tax, né? Read my lips, no more tax. Ou seja, não mais imposto, não mais tributo, nós estamos indo embora. De vez em quando dá vontade disso, viu? De vez em quando dá vontade. Lembrando aqui que lá no deserto o tributo era 10%. Aí começou a crescer, crescer, crescer. Você viu lá o ministério de Davi, depois o ministério de Salomão, depois para ele segurar todo aquele fausto, pagar todo aquele custo, imposto, imposto, imposto. Hoje aqui, brasileiros, estamos com 40% de carga fiscal, é bem mais do que os 10% de Israel. E é bem mais que os 17% da América Latina inteira. E nós estamos aqui, vamos ver se um dia a gente faz o rei entender essa história. Aconteceu o que aqui? 10 tribos falaram tchau, as 10 tribos do norte, e o Jeroboão virou o rei. As duas tribos do sul, Judá e Benjamim, permaneceram, capital Jerusalém, porque Deus falou uma lâmpada acesa de Davi, que eu não vou terminar com a descendência dele, por amor ao meu servo Davi. Então, tribo do sul, reino de Judá, junto com Benjamim, reino do norte, Israel, as 10 tribos. Num primeiro momento, eles estão em Betel, não tinha capital. Então, no capítulo 13, o Jeroboão, como ele sabia que todo mundo tinha que ir para Jerusalém cultuar, ele fala assim, as 10 tribos vão para Jerusalém, capital de Judá, estou perdido. Então ele constrói um altar em Betel. Deus não gosta, vai o profeta lá fazer a previsão contra o altar. Esse é o capítulo 13. O capítulo 14 vem Aías e prediz a ruína da casa de Jeroboão. O filho dele ficou doente e o Jeroboão falou para a mulher dele se levantar, para que ninguém soubesse que ela era a mulher de Jeroboão, e para ir para Siló, que é onde estava lá o lugar sagrado, e falar que o profeta Aías, que foi o cara que disse para Jeroboão que ele ia ser rei. Então faz lá uma oferta e pergunta para ele. Deus disse a Jaías, mulher de Jeroboão vem vindo aí e consta sobre o seu filho. E você vai falar para ela assim, ó. E ela se quentando, ela fingirá que ser outra. O Aías ouviu a mulher, falou, por que está se disfarçando? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai dizer Jeroboão, assim o Senhor de Israel, visto que te levantei do meio do povo, te pus por chefe, rasguei o reino da casa de Davi, dei a você, e você não foi como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos, e andou após mim para com todo o seu coração, antes fez o mal, pior do que os que fizeram antes, foi para outros deuses, imagens de fundição, provocar minha ira e lançar por trás das suas costas, eu então,
acabei com você. Vou trazer mal para tua casa, separarei de Jeroboão todo homem até o menino e o escravo, como livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão. Profecia, não, seus descendentes não vão ficar aí. Bom, o que aconteceu? O Jeroboão continuou, reinou 22 anos, e Nadab, o seu filho, entrou no seu lugar. Enquanto isso, o Roboão, que ficou com o reino do sul, também ficou, ele tinha 41 anos quando começou a reinar, e reinou 17 anos, mas também não foi bom, é impiedade de Roboão. Aqui começa uma história que vai acompanhar todo o livro de Reis, também de Crônicas, que é rei de Israel, rei de Judá, rei de Israel, rei de Judá. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. Roboão dormiu com seus pais, foi sepultado em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Naamá, e Abias, seu filho, reinou no seu lugar. Então, Nadab reinou no lugar de Jeroboão, Abias reina no lugar de Roboão. O Abias começa a reinar quando Jeroboão tinha 18 anos de reinado, portanto estava ainda durante, né? Ficou 3 anos, ele era também neto de Absalão. Não foi um bom rei, não deu muito certo. 3 anos depois, ele morre e Asa, o seu filho, reina no seu lugar. Asa é um bom rei. Veja, no 20º ano de Jeroboão, finzinho de Jeroboão, Asa se torna rei em Judá. Ele reinou 41 anos, mesmo tempo praticamente que Davi e Salomão. Reinaram 40, então muito tempo de Asa e um bom rei sobre Judá. Isso dá efeito. Ele fez o que era reto aos olhos de Deus. E aí o que acontece? Ele guerreia contra a idolatria, ele faz tudo aquilo que pode, só que o Nadab, que era o rei lá de... Isso é interessante, que quando você lê aqui na sequência, ele vê que o Asa está guerreando contra Baasa, rei de Israel. Ué, mas não é o Nadab? É, porque ele ficou pouquíssimo tempo. O Nadab ficou 2 anos e morreu. E é morto por Baasa. Então aquela profecia de Abias falando que a casa de Jeroboão não ia continuar, o Baasa vem e cumpre, ele mata o Nadab, fica no lugar, e ele é rei em Baasa, luta contra Asa e contra toda a casa de Judá. Baasa, rei de Israel, em Judá. Então, o rei aqui, eu estou falando de Asa, ele fala, bom, eu vou perder. Ele já começa, então, a ter que desfazer riqueza. Ele pega todo o material da riqueza do templo de Salomão, bota em grana e vai lá para a Síria e fala, ó, para você de presente, me cobre aqui. Então, o Baasa estava lá querendo tomar Jerusalém, quando então a Síria vem e ataca Israel, ele tem que voltar para casa, Judá fica liberto, e esse pagamento de tributo aos reis em volta começa a acontecer. Aqui tem bastante assunto, eu vou, na semana que vem, falar com mais tempo sobre isso, mas eu só quero te dizer aqui, ó, que 1 Reis 16, ele conta essa sequência de reis. O Baasa é um mau rei, então, no ano 26 de Asa, dos 41 que ele ficou, Elá, o filho de Baasa, entra, mas fica só 2 anos, porque Zinri toma o poder. Destrói a casa de Baasa, para cumprir a profecia lá, fica uma semana, e Onri entra para reinar. Esse Onri é interessante, é importante, no versículo 16 aqui desse capítulo, fala a conspiração de Zinri, e depois Onri, chefe do exército do Israel, entra como rei. Quando Onri entra como rei, ele inicia 12 anos de reinado. É o Onri que compra e funda nos montes de Samaria uma cidade, que seria a cidade de Samaria, que ele comprou por 2 talentos de prata, e edificou ali no monte, e chamou o nome da cidade que edificou do nome de Semer, senhor do monte de Samaria. Então, Onri é o fundador de Samaria, capital de Israel. E o filho do Onri é Acabe. Chegamos a um nome conhecido aqui. Sequência de maus reis em Israel, Reino do Norte. Asa ainda está lá, um bom rei no Reino do Sul. O Acabe se torna rei no ano 38º de Asa. Asa ficou 41, então no finzinho do reinado de Asa,
Acabe vira rei, e essa é uma história que você conhece bem, que é... Bom, só para fechar aqui, nesse final do capítulo 16, eu contei essa história. Nos seus dias, nos dias de Acabe, Iel, o Betelita, edificou Jericó. Morrendo Abirão, seu primogênito, afundou, morrendo Segube, seu último, pôs suas portas, conforme a palavra do Senhor que falaram pelo ministério de Josué, filho de Num. Profecia de Josué dizendo, ninguém nunca mais restaura essa cidade de Jericó, que ele derrubou as muralhas. Porque se alguém fizer isso, quando ele fundar a cidade, seu filho primogênito morre, quando ele botar as portas da cidade, seu filho caçula morre. Aqui se cumpre essa palavra em cima do homem de Betel, Iel. Muito bem, último capítulo dessa semana, 1 Reis 17, tremendo capítulo, tremenda história, porque aqui começa a história de Elias. Do nada aparece Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, e está lá Acabe, e Elias chega para Acabe e fala, olha, vive o Senhor, Deus de Israel, que nesses anos não vai ter nem orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Então Elias falou, eu sou o homem do tempo e estou avisando, não vai chover. E ele vai embora e começa uma seca em Israel. Deus fala para Elias se esconder, ele vai para junto de um ribeiro, que está no Rio Jordão, um afluente do Rio Jordão, e os corvos o alimentavam com pão e carne pela manhã, e pão e carne à noite, e bebia água do ribeiro. E passou um tempinho, o ribeiro secou, porque já não tinha mais chuva. Aí ele vai para Sarepta. Levanta-se e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente, a famosa viúva de Sarepta. O que você não deve ligar muito é que Sidom, Sarepta, é a cidade de Jezabel, a mulher do Acabe. Então olha só a ironia. Deus manda Elias ir lá no ninho onde está lá a Jezabel, ser sustentado por uma viúva. E aquela viúva, ela não tinha nada, né? Esse é o famoso milagre que ele fala, faz um bolo aqui, ela falou que não tinha azeite suficiente na panela nem para o filho dela, e vai preparar um bolinho lá para os filhos e vai morrer. E Elias falou, olha, enquanto eu estiver aqui com você, você faz para mim um bolo pequeno, traz para fora, depois você faz para os seus filhos, e não vai faltar farinha e não vai faltar azeite, até o dia que Deus dê chuva. Então, multiplicação do azeite e da farinha, Elias, a viúva e os seus filhos se alimentaram, e aquela farinha, aquele azeite não acabou, conforme a palavra de Deus falava pelo ministério de Elias. Muito bem, o filho dela fica doente, o Elias ressuscita ali, né, o filho da viúva de Sarepta. Então, milagres acontecem no meio daquela crise lá, que é o capítulo 17. Terminamos aqui, porque quando acabou esse efeito, Deus manda Elias se confrontar com Acabe. Nós vamos conversar sobre isso na semana que vem. Eu só preciso aqui, diante de vocês, matar uma dívida, que é falar dos filhos de Zeruia. Filhos de Zeruia. Quem era Zeruia? Zeruia era... irmã de Davi. Zeruia é o nome de uma mulher, irmã de Davi. O Joabe é sobrinho do Davi. Então, você vê que tinha um laço familiar ali, e aquela mulher teve 3 filhos, foram os 3 valentes do tio. Eles, adolescentes e jovens, olhando a história do tio, então eles eram jovenzinhos como Davi era quando começou. Só que agora o Davi é o líder do bando, e eles vão com o tio, e eles defendem o tio. E quando eles crescem, se tornam grandes guerreiros, mas sanguinários. Então, o Asael mais novo morre tentando perseguir o Abner, que era o chefe do exército de Saul, e o Joabe vai lá e mata o Abner porque matou o irmão. E aí, Abisai é o outro grande que vai lá pegar água lá em Belém, casa dele também, né, família deles tinham, e para dar para o Davi, e ele é o grande guerreiro das guerras dos 30 valentes, como nós lemos aqui, Joabe, capitão do exército. Então, está desfeito aqui o mistério, né? Quem era Zeruia? Davi e o seu clã familiar. Muito bem, Deus abençoe você. Vamos para a 12ª semana, semana que vem, a partir de 1 Reis 18. Até lá!